convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai?" Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Hoje nós vamos meditar sobre o quinto mistério gozoso, encerrando aí esse primeiro terço, que é a respeito da perda e o encontro do menino Jesus em Jerusalém. Aqui na leitura, às vezes a gente fica se perguntando, mas como é que eles foram tão distraídos assim, passar o dia todo sem saber se a criança estava lá ou não no meio da caravana? São Beda nos explica que, naquela época, as peregrinações, as caravanas, elas aconteciam em 2 blocos. Nunca que homem e mulher andavam junto. Então tinha na frente o bloco dos homens, agora não lembro agora se era na frente dos homens ou na frente das mulheres, mas enfim, era separado. Tinha um bloco que era das mulheres, tinha outro bloco que era dos homens. E as crianças, elas iam, ora para um, queria ficar com a mãe, aí ia lá, ficava andando com a mãe, aí depois ia querer ficar com o pai. Então, o que aconteceu? São Beda nos explica. Nossa Senhora achou que Jesus estava com José. José achou que Jesus estava com Nossa Senhora. E assim eles caminharam o dia todo. No fim do dia, quando então se reúne a família, é que eles notaram, na verdade, que Jesus não estava nem com um, nem com o outro. Procurou lá no meio dos primos, dos afilhados, dos primos, dos parentes ali, não encontrando, eles voltam, procurando onde estava Jesus. Então, São Beda que nos explica um pouco o que aconteceu. Vamos agora, antes de a gente focar em Nossa Senhora e o que nós podemos aprender com ela, vamos agora olhar para Jesus. O que ficou fazendo Jesus nesses 3 dias que estava lá em Jerusalém? Santo Afonso de Ligório, ele nos explica que Jesus, durante os 3 dias, ele fez oração, então ele rezava incessantemente nesses 3 dias, fazia jejum também nesses 3 dias, e Jesus também acompanhava os ritos de sacrifício que eram feitos no templo, porque durante todo o dia no templo os sacerdotes recebiam ofertas para serem sacrificadas os animais, e Jesus contemplava aquilo ali, consciente de sua missão, que seria um sacrifício pela salvação do povo.
ele contemplava isso. São Bernardo nos fala outras realidades também a respeito de Jesus, que a gente muitas vezes não para pensar. E como que Jesus comeu? O que ele comeu? Não precisava comer? São Bernardo dizia que Jesus, durante esses 3 dias, ficou como um mendigo, pedindo comida na rua. Imagina, meus queridos irmãos, o menino Jesus, com 12 anos de idade, nas ruas de Jerusalém, pedindo alimento. Ora recebiam um sim, ora recebiam um não. De modo que, quando Jesus falava, estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, Jesus estava falando de realidades que ele viveu, já desde a infância, nesses 3 dias. Agora, entendendo um pouquinho, não vamos focar muito aqui em Jesus, vamos agora olhar para Nossa Senhora. Uma coisa muito bonita para a gente entender, quando nós vamos meditar sobre Nossa Senhora das Dores, as 7 dores de Nossa Senhora, a gente percebe que a terceira dor de Nossa Senhora foi justamente a de ter perdido Jesus no templo. E Santo Afonso nos explica um pouco que esta está entre uma das maiores dores que a mãe de Jesus sofreu na vida, e esta que que estamos hoje por considerar, isto é a vez que ela perdeu o seu filho no templo. Uma das maiores dores de Nossa Senhora. Por que foi grande essa dor de Nossa Senhora de ter perdido Jesus? É sobre isso que nós vamos meditar. Pensemos, diz Santo Afonso, no desassossego que experimentou esta mãe aflita durante aqueles 3 dias, esgotada pelo cansaço, mas ainda sem haver encontrado a sua alegria, Jesus. Diz o devoto Pelbarto que naquelas noites Nossa Senhora, de tão aflita, ou seja, durante aqueles 3 dias, de tão aflita, ela não dormiu nada. Que mãe que consegue dormir? Ela somente chorava e rogava sempre a Deus que lhe permitisse encontrar o seu filho. E com frequência, naquela hora, repetia ao filho as palavras que se aplica, como aplica São Bernardo, as palavras de Cântico dos Cânticos. Dize-me, ó tu, que meu coração ama, onde o levas a repousar ao meio-dia, para que eu não ande vagueando. Filho, dizei-me, onde estás, para que eu não vá atrás de ti sem rumo e em vão. Rogava a Deus para encontrar o caminho e achar o seu filho de volta. Há quem diga, diz Santo Afonso, que essa dor não foi somente uma das maiores dores que Nossa Senhora teve na sua vida, mas que foi a maior dor e a mais amarga de todas. E isso tem uma grande razão. Por quê? Em primeiro lugar, nas outras dores que Maria sofreu, ela sempre estava acompanhada com Jesus, tinha Jesus consigo. Agora, nessa, ela padece sozinho, padece longe de Jesus, sofre sem saber onde ele estava. Muitos dizem então que dentre as dores que sofreu o coração de Maria, esta é a maior. Diz Orígenes que pelo amor que essa santa mãe tinha a seu filho, ela padeceu mais, sofreu mais na perda de Jesus do que qualquer Marte na hora da sua morte. Tamanho sofrimento da mãe
que a dor que ela sofria era maior do que qualquer sofrimento que o mártir sofreu na hora da sua morte. Certa vez aconteceu de Nossa Senhora aparecer a uma beata chamada Beata Benvenuta. E essa beata pedia a Nossa Senhora a graça de sofrer as dores dela. E Nossa Senhora então aparece e lhe dá um vislumbre, que ela experimente um pouquinho da dor que ela experimentou ao perder Jesus. Ela tem a visão, e na visão logo ela recebe um menino belíssimo no seu colo. E a beata encheu-se de alegria. E de repente, num piscar de olhos, ela não viu mais nada. E aquela dor era tão grande que naquele momento ela só suplicava a Nossa Senhora que parasse, porque ela ia morrer de dor. Ali ela entendeu. Tamanha dor sentiu Nossa Senhora. Também, essa dor diz que foi maior do que todas as outras dores, porque Maria compreendia muito bem o motivo, a finalidade, isto é, a redenção do mundo, a vontade de Deus. Mas nesta, ou seja, nas outras dores, em outras situações, Maria sabia o porquê estava sofrendo. Quando Simeão diz a ela, nós ouvimos isso no domingo passado, lembra? Quando Simeão disse a ela que uma espada de dor transpassaria a sua alma, Nossa Senhora já sabia de tudo isso, do que o menino haveria de sofrer, já sabia de como seriam os padecimentos, os sofrimentos do menino Jesus. Mas nessa dor, ela não sabia, ela não entendia o porquê. Isso havia sido escondido dela. Ela não sabia o motivo da ausência do seu filho. E diz ainda Santo Afonso, que ela se doía, a mãe das dores se doía em ver Jesus ausente, porque, humilde como ela era, diz, por exemplo, Lanspergio, ela acreditava que fosse indigna de estar ao lado de Jesus, de assisti-lo, de cuidar dele na terra, de tomar conta de um tamanho tesouro. E por isso ele fugiu, por isso ele sumiu, por isso Deus tirou ele das mãos dela. Na sua humildade, ela, sabendo que era indigna, sofria nessa ausência. Fazia-lhe crer que fosse indigna de estar ao seu lado, de ajudá-lo na terra e de tomar conta de um tamanho tesouro. Por isso, é então que muitos vão dizer que é a maior das dores que Nossa Senhora teve. E quem sabe, talvez ela pensasse assim consigo mesma: será que eu não servi como devia? Será que eu não cometi algum desleixo, graças e por isso me abandonou? Procuravam-no, temendo que porventura os tivesse abandonado. É certo que não há maior aflição a uma alma que ama a Deus que o temor de ter desagradado Ele. Com essas palavras, aquelas que nós ouvíamos de Nossa Senhora dizendo aflita, meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, aflitos. Os santos vão dizer, beato Dionísio, que com essas palavras Nossa Senhora não estava repreendendo Jesus, como muitas vezes os protestantes nos fazem querer acreditar, mas ela queria apenas manifestar a Ele a dor que experimentava ao ter Ele longe da vida dela. Era isso que Nossa Senhora queria. Não era repreender Jesus, mas era manifestar a dor que ela sofria de ter Ele longe da vida dela. Essa dor de Maria, ela não foi em vão,
pois essa dor, ela de alguma forma é reparadora. Serve para nós de conforto, conforto para aqueles que buscam a Deus e no meio dos sofrimentos, muitas vezes não encontram consolações. Não são todos os dias que a gente está animado para rezar, não são todos os dias que a gente está animado para fazer jejum, penitência, perdoar as pessoas, mas Nossa Senhora serve para nós de consolo e conforto, porque ela, mesmo aflita, procurava Jesus. Também, isso serve para nós de um grande alento. Olhar Nossa Senhora, que aflita encontrava Jesus, nos faz entender que dessa mesma forma, ela procura cada um dos seus filhos que se perde. Dessa mesma forma, a Virgem Mãe padece por cada um dos seus filhos que pecam, por cada um dos seus filhos que se afastam do caminho de Deus. Nossa Senhora não é uma mãe que somente ama os filhos que estão aqui e está indiferente com os filhos que estão lá fora. Não, ela sofre. E quando nós notamos aqui dizendo, os santos escritores aqui, dizendo que ela não dormia, dia e noite, chorava, rogando a Deus para poder encontrar de volta. É assim que Nossa Senhora reza, pede a Deus por cada um de nós. É bem verdade, Jesus disse no Evangelho, que aquele que o Pai lhe confiou, Ele não deixaria perder. E é certo que Nossa Senhora fez essa mesma prece. Não perderei nenhum que o Pai me deu. Nenhum dos meus filhos que o próprio Jesus me deu no alto da cruz, em meio aos seus sofrimentos. E por isso a Virgem Maria padece, sofre e não desiste de nenhum dos seus filhos. Se a mãe, meus queridos irmãos, não desiste do filho, por mais que o filho esteja no caminho errado, quanto mais Nossa Senhora, que é a mãe de todas as mães. Isso então serve para nós de conforto, de consolo. Principalmente quando temos pessoas que amamos e que estão distantes do caminho de Deus. Não devemos desanimar da oração, porque se nós estamos aflitos, rogando a Deus, muito mais Nossa Senhora por essas pessoas. Principalmente aquelas que nós, as mães aí no ventre, consagraram a Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela busca. Por isso não é em vão cada oração do terço que a gente faz, pedindo a Nossa Senhora que busque aquelas pessoas que nós amamos e que estão distantes de Deus. Porque ela não descansa enquanto não ter o seu filho, a sua filha, de volta junto a ela. Isso para nós é um conforto muito grande, pois sabemos que ao nosso desejo de querer que essas pessoas voltem, se une também o desejo de Nossa Senhora. E se é grande o nosso desejo, muito maior o desejo dela. Também, todo este mistério nos faz entender uma outra realidade. Quem quer encontrar Jesus, deve seguir os passos de Nossa Senhora. É ela que quando Jesus está ali, sem saber, quando não sabemos onde Jesus está, é somente irmos a Nossa Senhora, e ela haverá de nos levar até Ele. José, tadinho, aflito também, não conseguia saber onde estava Jesus. Ele que era o chefe da casa, seguiu a Nossa Senhora, porque nessas coisas a mãe geralmente ela é mais impulsiva, né? O marido vai atrás, a mãe vai lá na frente. Ele seguia a Nossa Senhora, e seguindo Nossa Senhora, ele encontrou Jesus. Se quisermos encontrar Jesus, sigamos Nossa Senhora. Com a Virgem Maria,
também, diz Orígenes, nós aprendemos a maneira de procurar Jesus. Isto é, com urgência, procurar Jesus sem descansar. Pedir a Nossa Senhora a graça de nós termos esse mesmo ímpeto de ir ao encontro de Nosso Senhor, como ela teve de reencontrar o menino Jesus, de buscá-lo no templo. Santo Agostinho diz assim: se chorou Maria a ausência do seu filho por 3 dias, a respeito dos nossos pecados, explica Santo Agostinho. Se Maria chorou por ter o seu filho longe dela por 3 dias, quanto mais nós devemos chorar os nossos pecados. Pois quando pecamos, nós perdemos Jesus de nossa vida, perdemos Jesus de nossa vista. Também serve para nós de um ensino sobre como devemos nos arrepender de nossos pecados. E por fim, encerra Santo Agostinho, nos explicando uma das grandes tristezas do mundo atual. A maior desgraça dessas pobres almas cegas, envoltas nas coisas do mundo, é ver, aqui entendam, é a realidade de Santo Agostinho, da época, 1000 e poucos anos atrás. É ver que se perdem um boi, não descansam enquanto não encontraram. Se perde uma ovelha, não descansa até encontrá-lo. Se perde um jumento, não dorme, não deita até encontrar de volta. Mas se perdem o sumo bem que é Deus, comem, bebem, repousam e vivem assim. Por fim, gostaria de contar uma historinha de Nossa Senhora das Dores, que apareceu a um jovem. E essa historinha aconteceu na Índia e está relatado no livro dos jesuítas, quando estava em missão para lá, na Índia. Certa vez um rapaz, a mãe dele era muito devota de Nossa Senhora e pedia a Nossa Senhora que ele não se afastasse do caminho de Deus. E esse rapaz envolveu, rixa de jovem, envolveu essa rixa de jovem e tudo mais. E nessa daí, ele encheu-se de ira no coração dele. Vou matar esse menino, vou pegar uma faca e enfincar no coração dele. E de repente ele pega a faca e quando ele vai e abre a porta do quarto dele, aparece Nossa Senhora. E Nossa Senhora, chorando, dizia para ele: atinja em mim, mas não atinja no meu filho. E ele virava de um lado, Nossa Senhora não deixava, até que ele entendeu. Vencido pelo cansaço, se arrependeu, chorou, foi se confessar. E essa é a verdade. Se ferimos um irmão, na verdade é Nossa Senhora que estamos ferindo, é Jesus que estamos ferindo. Ali ele entendeu que quem sofre quando queremos ser vingativos é o próprio Jesus, é a própria Nossa Senhora. Que meditando então, meus queridos irmãos, sobre este quinto mistério, que é a perda e encontro do menino Jesus no templo, possamos, diante de todas essas realidades, possamos crescer cada vez mais no amor a Jesus, no amor a Nossa Senhora. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.